Hoje trago-vos um trabalho, talvez um pouco diferente para alguns, principalmente aqueles que estão pela primeira vez. Peço-lhes que tenham a mente aberta para receber novas ideias, porque possivelmente irão aparecer ideias novas hoje. Durante muitos séculos, nós, durante as diversas reencarnações pretéritas, andamos à procura de quem é Deus. Ora, este pressuposto foi um pressuposto errado, foi um pressuposto equivocado, porque Deus não pode ser ninguém. Logo, quem é Deus é uma pergunta mal elaborada. E então andamos também, durante muitos séculos, a discutir se Deus dominava o planeta Terra, assim, com duas formas diferentes, uma forma em cada mão. Uns diziam que o planeta Terra era esférico e as seitas ou doutrinas religiosas diziam que o planeta Terra era quadrado. Isto até mais ou menos ao ano de 1500, quando apareceu Galileu Galilei e Giordano Bruno, que foram os dois astrónomos que mais combateram esta ideia. Um foi queimado vivo, o outro teve de declarar que a sua presunção de que o planeta Terra era esférico era errada, para não ser queimado vivo, porque já tinha Giordano Bruno sido queimado vivo. Curiosamente, Giordano Bruno era um frade astrónomo, muito conhecido. Então, é legítimo nós, hoje, que já temos uma mente mais amadurecida, que já temos uma mente mais aberta, já estamos mais maduros, é legítimo nós interrogarmos-nos: será que Deus existe? É legítimo nós fazermos esta interrogação. Será? Qual é a prova da sua existência? Temos alguma prova da existência de Deus? Temos alguma prova que Deus existe? Estas perguntas são admissíveis no homem inteligente. O homem inteligente deve questionar. E, tal como Kardec nos diz, não deve aceitar as coisas que nos são ditas de qualquer modo. Diz-nos ele que vale mais nós não acreditarmos em 9 verdades do que aceitarmos uma só mentira. Então, nós devemos nos interrogar, fazer interrogações. Isto porquê? Porque a verdadeira fé tem que ser compreendida, tem que ser entendida pela razão, pelo nosso raciocínio, pelo nosso ser consciente. A verdadeira fé não nos é incutida, não nos é imposta por nenhuma seita ou por nenhuma religião. Ela deve ser fruto da nossa razão. Nós devemos entendê-la, cada um de nós, individualmente, devemos entendê-la, devemos intronizá-la, devemos raciociná-la. Então, o objetivo esta noite é procurar termos uma ideia muito mais abrangente de Deus, para alguns, principalmente, mais uma vez eu me refiro para aqueles que estejam aqui pela primeira vez, ou eventualmente não estejam familiarizados com o que é o Espiritismo, é ter uma ideia muito mais abrangente, muito mais ampla do que é Deus, do que aquela que temos em princípio. Embora seja difícil definir Deus, também é difícil provar a sua existência. Aliás, a prova física da sua existência, que eu saiba, ainda
até hoje ainda não existe, a prova física de dizer Deus está aqui para que toda a gente o veja. Acho que ainda ninguém nunca conseguiu fazer isso, embora eu tenha conhecimento que algumas seitas até sabem o nome dele. Mas isso é assunto deles. Mas nós temos condição de senti-lo no nosso íntimo, temos condição de intuí-lo. A nossa intuição pode recebê-lo. Nós temos condições para desenhar, ou se quisermos, saber, tomar conhecimento dos atributos que Deus tem que ter para ser realmente Deus. Determinadas condições que Deus tem que reunir, e sem essas condições não pode ser Deus. Onde é que nós vamos intuir isso? Precisamente na nossa consciência, ou se quisermos, no nosso coração. O coração ou a consciência, em princípio, o significado é o mesmo. Na questão 4 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta dos Espíritos: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, onde é que nós vamos procurar a existência de Deus? Neste axioma, que não há efeito sem causa. Nada existe, nada do que está na natureza é obra do acaso. Tem que ter um efeito, tem que ter uma causa. Para o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi a primeira pergunta, não sei se foi a primeira pergunta, mas é a pergunta número 1 no Livro dos Espíritos. O que é Deus? E não quem é Deus, é o que é, porque ninguém sabe o que é. O que é Deus? E a resposta dos Espíritos foi: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nada existia antes dele. Ele é o que deu origem a tudo o que existe. O princípio da existência divina, então, os princípios que nos levam a aceitar a existência de Deus, devem ser analisados pela obra do autor. O que é a obra do autor e quem é o autor? O autor é Deus. O que é a sua obra? O universo. Tudo o que há no universo, tanto no macro como no microcosmos, tanto nas coisas maiores como nas coisas mais pequenas. Toda a obra inteligente obrigatoriamente tem que ter uma causa inteligente que a criou. Um edifício, para ser construído, tem que ter o seu arquiteto. O universo, para estar a funcionar da forma que está, tão perfeita, teve que ter o seu arquiteto, sem o qual não funcionava. Esse arquiteto, forçosamente, terá que ser Deus. Ou Deus, ou outra coisa, mas nós, a essa coisa suprema, nós convencionamos chamar Deus. O nome aqui de ser Deus, ter vários nomes, não é importante. O importante é conseguirmos compreender que existe qualquer coisa que é muito superior a qualquer inteligência humana. Por vezes podemos ser induzidos na confusão e pensarmos que um efeito inteligente pode ser obra do acaso, ou pode ser uma mera coincidência. Podemos, eventualmente, ser induzidos nessa confusão. Mas, se esse efeito inteligente se manifestar, aí deita por terra todo esse pressuposto. Portanto, não deita por terra, não vale a pena falar nele, porque fica completamente eliminado. Por que é que nós não conseguimos ver Deus? Porque é que eu disse no primeiro slide que, equivocadamente, nós andámos durante muitos séculos
nós, nas diversas reencarnações pretéritas que tivemos, andámos durante muitos séculos à procura de Deus e não conseguimos vê-lo, porque o nosso espectro visual é tão limitado que não nos permite ver quase nada do que há no universo. Vamos analisar. O espectro visual hoje conhecido pelo homem tem todo este tamanho, desde aqui até aqui. Aqui para menos e aqui para mais. Mas nós só conseguimos ver esta parte pequeniníssima, ínfima, aqui ao meio. Nós só conseguimos ver estas três cores. São as cores primárias. Quer nós queiramos, quer não, por muito esforço que nós consigamos, o nosso olho, a nossa vista humana, os humanos, ainda não conseguem ver mais do que três cores. Todas as cores que nós dizemos que são outras cores são a mistura destas três. Só existem três, e destas três cores primárias, não conseguimos ver todas as três em profundidade, só duas conseguimos ver em profundidade, que é o verde e o amarelo. Depois as outras, já não conseguimos vê-la em total profundidade. Isto dá para ver os limites que nós temos para que nunca, em caso algum, poderemos ver Deus, ver com os nossos olhos. Pode acontecer que o homem consiga construir máquinas, construir equipamentos, e pode acontecer que um dia se venha a proporcionar uma visão de Deus, um dia, daqui a muitos milénios, talvez. Mas, por enquanto, a nossa visão não dá para isto. Nós conhecemos todo este espectro visual e usámo-lo no dia-a-dia, com instrumentos que construímos para fazer uso desta ciência. Mas a olho nu só conseguimos ver aquela faixazinha destas três cores aqui no meio. E porque é que isto acontece? Porque é que nós temos esta limitação? Julgo eu que para nosso benefício, a tal inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, resolveu premiar-nos só com estes limites para o nosso bem, para o nosso benefício. Porquê? Eu agora vou contar, talvez isto cheire um bocadinho a anedota, digamos assim, mas suponhamos que nós tínhamos olhos de raio-x, conseguíamos ver os raios-x. Vamos imaginar, se nós estivéssemos aí numa praia a ver assim, eu sou homem, tinha que olhar para uma garota, não é? Se for uma mulher, legitimamente será ao contrário. Se nós tivéssemos olhos, o que é que a gente via se tivéssemos olhos raio-x? Nós diríamos assim, hipoteticamente, que rico, por exemplo, que rico par de fémures. Porque o raio-x vê os fémures, vê os ossos, não vê a carne. Então é para benefício próprio que nós só conseguimos, temos estas limitações todas. Porquê? Porque a causa primária de todas as coisas, cheia de toda a sabedoria, resolveu premiar-nos para nosso bem. Também na audição, o animal homem, se me permitem usar esta expressão, é dos mamíferos mais limitados que há na natureza. A audição mede-se em hertz. O Hertz, que fez estes estudos entre 1885 e 1889, vindo a desencarnar uns 5 anos mais tarde, foi a primeira pessoa que emitiu e recebeu ondas hertzianas, as ondas que nós hoje usamos em tudo quanto é coisa. Usamos nos telemóveis, usamos nos rádios, usamos na televisão. No entanto, ele, em 1889, disse mais ou menos este desabafo. Bem, o fenómeno existe. Este fenómeno
O Hertz existe, as ondas hertzianas existem, mas não servem para nada. O inventor das ondas que nós hoje mais usamos nas telecomunicações disse que aquilo não servia para nada ainda há pouco mais de 100 anos. Vejam só os limites que o ser humano tem e a evolução, tentar compreender a evolução que o ser humano tem tido, principalmente no último século, ou nos últimos 2 séculos, se quisermos. Os cães têm muito mais percepção auditiva do que nós, os gatos conseguem ver muito mais do que nós, os morcegos conseguem ter muito mais percepção auditiva e veem muito mais do que os seres humanos. Enfim, os seres humanos, em termos de audição, são dos seres mais limitados. Então, ouvir Deus praticamente se torna também impossível. No oráculo de Delfos está uma inscrição mais ou menos um pouco semelhante não no sentido literal, mas uma inscrição que apareceu lá neste oráculo, ninguém sabe quem a escreveu. Às vezes esta frase é atribuída a Sócrates. No entanto, Sócrates viveu cerca de 380 anos antes de Cristo e esta inscrição já existia no oráculo 650 anos antes de Cristo, o que torna impossível ser a frase de Sócrates na reencarnação que Sócrates, naquela reencarnação que ele teve como Sócrates. Pode ser dele numa reencarnação anterior com outro nome. E diz lá nesta inscrição: conhece-te a ti mesmo ou que conhecerás os deuses e o universo. Então, para nós conseguirmos conhecer Deus, devemos primeiro conhecermos-nos a nós mesmos. Eu confesso-vos, não me conheço a mim mesmo. Penso que nenhum dos presentes terá a presunção de se conhecer a si mesmo. Penso eu. E eu vou explicar-vos porquê. Eu sou no mínimo 3 pessoas. Uma é aquela que eu julgo ser. Outra é aquela que aqueles que me conhecem julgam que eu sou. E a terceira é aquela que eu sou na verdade, que eu ainda não sei que sou, e aqueles que julgam que eu sou também não sabem. Então eu não me conheço a mim mesmo. Penso que nenhum dos presentes terá a presunção de dizer: eu conheço-me a mim mesmo. Às vezes ouço dizer, tenho ouvido dizer a alguns familiares, que conhecem muito bem os filhos. E eu costumo perguntar-lhe, no caso aos meus familiares: se nem te conheces a ti mesmo, como é que podes conhecer os teus filhos? Mas pronto, eles dizem que sim, e eu não acredito, porque sei que não é verdade. Também Platão disse que a sabedoria consiste em nós ordenarmos a nossa alma, em nós ordenarmos a nossa consciência. Eu estou a falar isto porque é um convite também, hoje e aqui, nós nesta noite, ordenarmos um pouco a nossa consciência para compreendermos o que é Deus, para tentar começar a compreender melhor o que é Deus. Na questão 5 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens têm? É uma circunstância inata que todos os homens têm, nasce com eles, da existência de Deus. Quer seja o homem mais evoluído europeu ou norte-americano, que nos dizemos mais evoluídos, quer sejam aqueles que em princípio nós consideraremos menos evoluídos, que são talvez os aborígenes da Austrália. Todos, quando nascemos, já temos o sentimento instintivo que Deus existe, mas não sabemos o que é. E a resposta dos Espíritos a esta questão foi a de que Deus existe, pois de onde lhe viria esse sentimento se não tivessem uma base? Esta base, todos nós a temos da nossa vivência no mundo espiritual antes de reencarnarmos. Mas como temos a benção do esquecimento quando reencarnamos, depois de estarmos
reencarnados, só temos uma base, só temos uma pequena lembrança. E os espíritos continuaram respondendo, dizendo que é ainda uma consequência do princípio que não há efeito sem causa. Então, nada acontece, nada é obra do acaso. Se não há efeito sem causa, logo nada o que existe é obra do acaso, é obra da coincidência. Então o acaso não existe. Aqui eliminamos o acaso. Pois bem, e Kardec continua na Gênese. Pois bem, lançando o olhar em torno de si próprio, ou sobre as obras da natureza, notando a providência, observando aquilo que há de vir ainda, que nós, a providência, aquilo que é por vindouro, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, o observador, neste caso o homem, reconhece que não pode haver nenhuma obra que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, a mais potente, a mais capaz inteligência humana, ela é facilmente ultrapassada por as coisas que nós observamos no dia a dia. Aqui no caso, nós podemos observar esta imagem. Esta imagem é uma fotografia tirada do vulcão Etna, em Itália. Ele esteve ativo há poucos anos. E tem também, esta imagem é uma imagem bonita em termos visuais, mas é extremamente ruidosa, porque tem também um relâmpago muito forte que vem da nuvem que o próprio vulcão faz, e tem também uma chama de lume. Aqueles risquinhos vermelhos são as pedras a caírem incandescentes, os pedaços de lava que já está a começar a solidificar e já começa a fazer um risco como se de uma pedra se tratasse. Isto, embora nós, as pessoas que mais residem lá, sintam os seus efeitos, não gostem dos seus efeitos, é para benefício da humanidade. Se não fosse para benefício da humanidade, se não fosse para a humanidade evoluir, os vulcões não existiriam, porque Deus não permitiria que eles existissem. É uma obra de Deus para benefício da humanidade. De que forma é que esse benefício se manifestará na humanidade, talvez ainda não saibamos. Um dia saberemos. Mas, garantidamente, que é para benefício da humanidade. Continuando ainda Kardec, desde que o homem não pode produzir estas obras, elas têm que ser produto de uma inteligência superior à inteligência humana, a menos que se sustente que este efeito não tem causa. Mais uma vez, levando para o vulcão, a menos que alguém diga assim: este vulcão não tem origem em lado nenhum. Se não tem origem, como é que isso pode acontecer? Como é que alguém pode sustentar esta ideia? É impossível, tem que se pôr de parte, é um absurdo. Então, tem uma causa. Essa causa, a ciência já descobre que parte da causa vem do magma, não é? Que está no interior da Terra. A temperatura no interior da Terra rondará os 6.000 graus Celsius, coisa que a ciência ainda não conseguiu em nenhum forno de alta temperatura atingem os 1.000 e qualquer coisa graus Celsius, mas os 6.000 não conseguem, e nem sabemos se é só 6.000 graus Celsius. 6.000 graus Celsius foi as últimas medições que foram feitas. No futuro a ciência pode desenvolver-se mais e pode chegar-se à conclusão que o interior da Terra está numa temperatura até muito superior, porque todos aqueles metais estarem no estado líquido é uma temperatura, e a quantidade de metros cúbicos de metal que ali estão tem que ser uma temperatura extremamente elevada que a ciência, que o homem não consegue produzir. Então isto, quem é que produz isto? Deus. Produz para quê? Para o nosso benefício. Agora,
como é que esse benefício se irá manifestar, realmente ainda não sabemos. Então Deus, para nós fazermos uma ideia, Deus tem que ter uns determinados atributos. Tem que ter tem que reunir umas determinadas condições para ser Deus. Tem que ser uma suprema e soberana inteligência. Tem que ser eterno. Nada existia antes dele, porque ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é a causa primeira, foi ele que deu a origem, foi ele que criou. Então nada existia antes dele. É isso que significa ser eterno. E nada existirá depois dele. Nós não somos eternos. Os espíritos são imortais. Tiveram um princípio. E julgamos que não têm fim. Pelo menos é o que nos dizem os espíritos. Terá que ser infinitamente perfeito. Não se pode conceber Deus sem que ele não seja perfeito ao infinito. Terá que ser imutável. Não pode nunca estar sujeito a qualquer tipo de transformação. Nem hoje, nem ontem, nem amanhã. Terá que ser sempre igual em todos os tempos, em todas as épocas. Não pode estar sujeito a qualquer tipo de transformação. Terá que ser imaterial, porque se ele tivesse a mais pequenina, ínfima quantidade de matéria, estava sujeito às modificações, porque a matéria modifica-se. Então ele terá que ser imaterial, não pode ser matéria. E nós, o ser humano, como a ciência tem-se desenvolvido mais, nós conhecemos muito melhor a matéria. A parte imaterial das coisas, a ciência está agora a começar a entrar um pouco nas coisas imateriais. Tem que ser único. Não podem haver dois deuses. Se nós supuséssemos que havia mais do que um Deus, que há um Deus superior que superintende todos os outros deuses, ele já não seria Deus. Se houvesse outros deuses, se houvesse outros seres que tivessem as mesmas capacidades que ele já não seria Deus. Já passariam a ser dois. Já não seria Deus. Terá que ser único, forçosamente. Também terá que ser omnipotente. Nada poderá ter as capacidades que Deus tem. E tem que ser soberanamente justo e bom. E eu aqui chamo a atenção, tem que ser justo para todos os seus filhos. Racionalmente, não podemos nunca conceber um Deus que dê um benefício a um dos seus filhos e que deixe para trás outro dos seus filhos. Não podemos nunca conceber um Deus que nos conceda um favor a nosso pedido. Por exemplo, lembro-me, uma pessoa pagar uma promessa. Racionalmente, não podemos conceber, não podemos imaginar um Deus que aceite o pagamento de promessas. Se nós analisarmos bem, o pagamento de promessa cheira a corrupção. Jesus Cristo utilizou a expressão raça adúltera quando se estava aos indivíduos que pretendiam obter os favores dos deuses. Então, Emmanuel, o espírito Emmanuel, pelo punho de Chico Xavier, escreveu, mas o espírito Emmanuel é que escreveu com o punho de Chico Xavier. Chico Xavier, médium, Emmanuel, espírito. Disse: Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós. Quero chamar-vos aqui a atenção de uma coisa. Emmanuel, espírito, disse insondáveis a nós. Então, são insondáveis aos encarnados e aos desencarnados. Porque senão Emmanuel teria dito a vós.
e não a nós. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Ele cria com amor desvelado todos os seres. Com a sua sabedoria, move-se todo o universo. Todos os planetas que existem no universo movem-se pela sua sabedoria. Ele é tudo o que existe. Ele é a essência de tudo o que existe no universo. Kardec, na questão 27 do Livro dos Espíritos, perguntou aos Espíritos quais são os elementos gerais do universo, o que é que existe no universo. E os Espíritos responderam: existe Deus, existe Espírito e existe matéria. Eu queria chamar aqui a atenção que esta declaração a Kardec, esta comunicação a Kardec foi feita antes do ano de 1857. Então, possivelmente hoje, na altura, em 1857, ninguém entendia o que era energia, ainda não era conhecida. Talvez hoje, se esta comunicação fosse hoje, talvez o espírito que fez esta comunicação tivesse usado a expressão energia. Vamos ver aqui assim a nossa pequenez, que nós somos muito pequenos. Vamos ver aqui assim um pequenino filme, 2 minutos. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.
Quando Carl Sagan fez este comentário, Carl Sagan, astrónomo muito conhecido dos canais do canal Odisseia, do canal Discovery e do canal da National Geographic, quando ele fez isto já foi há uns 14 anos, foi por volta do ano 2000. Hoje sabe-se que há planetas com condições habitáveis. Ainda não foi estabelecido o contacto com os seus habitantes, se os houver, mas pelo menos têm condições tão habitáveis quanto a Terra, pelo menos uns 14 ou 15 planetas que estão devidamente identificados pelos astrónomos. Então, continuando à procura das provas da existência de Deus, Leon Denis, no livro O Grande Enigma, diz-nos: Deus é um ser vivo, sensível e consciente. Em relação ao filme, o próprio filme falou por ele. Carl Sagan era ateu, não sei se já desencarnou, não sei, já desencarnou. Era ateu e não tem nada a ver com o espiritismo. Portanto, mas também os ateus procuram a existência de Deus. Deus é uma realidade ativa. Então, se ele é uma realidade ativa, ele pode interagir connosco, mas nós não temos condições para interagir com ele. Mas ele, se quiser, pode, senão não era ativo. Deus é nosso Pai, nosso guia, nosso condutor, o nosso melhor amigo. Dá-nos ânimo, luz e vontade para atingirmos a perfeição. Leon Denis, no livro O Grande Enigma. Agora vamos falar um pouquinho de ciência, porque também a ciência, Kardec, os espíritos disseram a Kardec, onde é que podereis encontrar as provas de que Deus existe, num axioma que aplicais às vossas ciências. Então vamos ver um pouquinho de ciência. Químicos, físicos, geómetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Então, Emmanuel diz-nos no livro Nos Domínios da Mediunidade, temos aí esse livro à venda, foi de lá que eu tirei este texto, num livro que está ali na nossa estante, diz-nos que os investigadores hoje são os verdadeiros sacerdotes do Espírito. Porque, como consequência dos seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. Então significa que a matéria não existe. Aparentemente pode parecer aqui uma contradição com aquilo que os espíritos disseram a Kardec: Deus, Espírito e matéria. Mas não é uma contradição. É porque na altura, se nos viessem dizer que haveria Deus, Espírito e energia, ninguém compreendia. Porque ninguém punha a hipótese de haver energia. Hoje as ciências dizem que não há matéria e que há energia, as ciências modernas. Continuando ainda no mesmo livro, diz que os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte, a cerebração é uma perturbação cerebral, ou se quisermos, uma atividade do cérebro. Se perverte, ou seja, quando ela é pervertida, transitoriamente subordinada ao poder político, aquilo que se passou no passado com as experiências da bomba atómica, por exemplo, é uma cerebração subordinada ao poder político, em que causou os danos na humanidade que conhecemos, em Hiroshima, Nagasaki e não me lembro da outra cidade. E então, diz que mesmo assim, esta ciência é vista como a conquista divina. Ou seja, naquilo que a ciência faz, está presente sempre a conquista divina, na exaltação do bem, rumo ao glorioso porvir. Há aqui uma coisa que eu queria vos chamar a atenção. As datas em que isto foi feito. Esta declaração de Emmanuel
que consta ali no livro Nos Domínios da Mediunidade, foi feito no dia 3 de outubro de 1954. E no dia 29 de setembro de 1954, 5 dias antes, tinha sido fundado em Lausanne, na Suíça, o CERN. O CERN é o laboratório de investigação científica mais moderno do mundo. É de lá que sai muita da ciência que nós hoje aplicamos, que não damos valor. Foi lá que foi investigado o raio laser, muito utilizado hoje em dia. Foi lá que foi investigado a internet, embora muitos pensem que foi americana, que é uma invenção americana, não é? Ela foi investigada ali para os americanos usarem nos serviços militares, nas Forças Armadas Americanas, mas ela foi investigada no CERN. O CERN é um laboratório de alta tecnologia que tem trazido imensos benefícios para a humanidade, imensos. Portanto, é um templo onde os sacerdotes, sem crerem, os sacerdotes são os próprios cientistas, sem crerem. Eles não sabem que estão ao serviço do Espírito, segundo nos diz Emmanuel. Então vamos analisar aqui uma pequenina coisa que tem sido feita no CERN, a ver se a gente consegue explicar isto de uma forma a que todos possamos entender. Isto não é fácil entender para as pessoas que não conhecem muito de eletricidade, mas talvez eu consiga aqui entender. Vamos, este desenho aqui assim, isto é um desenho, este aqui é uma fotografia, este aqui é um desenho. Isto aqui assim é um átomo de oxigênio e este aqui é o mesmo átomo de oxigênio, mas em atividade. Num desenho plano aparece aqui um átomo de oxigênio aqui embaixo e aqui aparece um átomo de hidrogênio. O átomo é a partícula mais pequena que se pode obter por separação química, mas hoje, no laboratório CERN, obtém-se duzilhões, eu não disse bilhões, disse duzilhões. Ou seja, o núcleo de um átomo pode ser transformado em duzilhões de pequeninas peças mais pequeninas e algumas inteligentes. E se nós juntarmos estas pequenas partículas que se podem obter por separação química, foram obtidas pela primeira vez em 1935 e foram postas ao serviço da eletricidade por volta do ano de 1835 e foram postas ao serviço da eletricidade por volta do ano de 1850, alguns anos depois. Esta corrente elétrica que está aqui não é nada mais, nada menos do que uma parte do átomo que está a circular aqui dentro dos fios. São estas luzinhas que se vêem aqui, isto chama-se eletrão, e a corrente elétrica que nós temos nas nossas casas que faz funcionar os computadores são aqueles eletrões. Vejam o quanto isto é importante. Nós nas escolas aprendemos que se juntarmos dois átomos de hidrogênio, este aqui pequenino que só tem um eletrão, e um átomo de oxigênio, este aqui ou este aqui assim que é o mesmo, obtemos uma molécula. Essa molécula é indispensável em todos os corpos. É nada mais, nada menos que a água. A água, a molécula mais pequenina, a quantidade mais pequenina de água que se pode separar é composta por 3 átomos. 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E temos uma molécula de água. Temos uma quantidade muito pequenininha de água. Esta água que nós bebemos é tão simples quanto isto. E... Nós não. Bebe o António, que ele está seco. Então, o que é que eles fizeram no CERN, na Suíça, à procura de uma explicação melhor para... eles não procuravam uma prova da existência de Deus, embora o Higgs tenha dado o nome de partícula divina a uma partícula que ele inicialmente chamou partícula demoníaca. Ele deu-lhe o nome de partícula divina. Então eles pegaram no núcleo do átomo, eu vou voltar para trás para vos explicar o que é o núcleo do átomo. Estas luzinhas que estão aqui assim à volta são os eletrões. Esta luz que está aqui dentro de forma triangular é o núcleo. Aqui embaixo, se nós quisermos, este ponto azul é o núcleo.
esta órbita que está aqui assim à volta. Neste caso só tem um eletrão porque é um átomo, é o átomo simples. O oxigênio só tem um eletrão, um próton e um neutrão. No núcleo tem um próton e um neutrão. Cá fora, numa órbita semelhante à órbita ao nosso sistema solar, às órbitas que os planetas fazem em torno do Sol, circulam estes eletrões numa pequenina partícula. Isto existe em tudo. Já agora também, o número de átomos conhecidos até hoje são só 103. Embora tenham sido lá no CERN descobertos mais 15 e neste momento sejam 118. Mas estes 15 não são átomos principais, são átomos secundários. Não tenho tempo para explicar o que é uma coisa e outra, mas eu vou explicar ao núcleo, quem quiser que estude física. Então, no núcleo do átomo, por isso é que se chama energia nuclear. No núcleo do átomo, o que é que eles fizeram? Pegaram em um próton, pegaram em 2 prótons e puseram-nos a circular em sentido oposto. Puseram-nos a circular em sentido oposto dentro de quê? Dentro deste círculo que está aqui assim. Este círculo que está aqui assim, isto é, este laboratório ocupa 27 km, não cabe dentro das fronteiras da Suíça, é subterrâneo e parte dele está instalado dentro da França. Na parte subterrânea da França, está a 600 e mais metros de profundidade, está numa profundidade muito grande. Isto não é por cima da Terra, é lá debaixo da Terra. E eles meteram 2 prótons a circular em sentido contrário. Imprimiram-lhe uma velocidade cerca de 80% da velocidade da luz. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Números redondos, não é bem exatamente 300 mil km por segundo, mas é números redondos de 300 mil km por segundo. Imprimiram-lhe essa velocidade e quando eles estavam naquela velocidade fizeram-nos chocar um contra os outros. Um átomo, um contra o outro. E desse choque deu-se uma explosão. Deu-se uma explosão de energia tamanha que, se fosse para alimentar uma cidade, alimentava uma cidade, duas partículas alimentava uma cidade com energia elétrica de mais ou menos 27 mil habitantes. 27 mil habitantes. Tal não é a quantidade de energia que está ali numa partícula tão pequenininha. Então eles fizeram estudos com todas as componentes de todos os átomos. Não usaram só o átomo de hidrogênio e só o átomo de oxigênio. Utilizaram prótons dos 103 átomos conhecidos. Fizeram milhares de experiências. Desde 1954 até hoje fizeram milhares de experiências. Quando se dá a explosão, ele cria só 2 prótons. Cria uma explosão que dá esta luz, como está aqui nesta fotografia, dentro deste tubo. Isto é feito aqui dentro deste tubo, quando eles chocam um contra o outro. E dá mais ou menos 10 duzilhões de partículas, ou seja, desfaz em cerca de 10 duzilhões de pedaços. Tudo isso é energia. Analisando essas pequenas partículas, analisando uma a uma, descobre-se que elas interagem com o ser humano. Então são inteligentes. E como é que interagem? Quando o olho humano está a observá-las, está a olhar para as câmaras para as observar dentro do tubo, elas comportam-se como energia. O homem que lá está tira o olho humano de lá e elas comportam-se como onda. Têm 2 comportamentos diferentes, então têm inteligência. Mas isto pode parecer uma coisa assim muito espetacular. Não é. Analisamos bem o nosso princípio. Onde é que cada um de nós começamos? No útero materno. O que é que fomos? Uma só célula. Nós já fomos, todos nós, um organismo unicelular. Uma só célula.
Depois começou a multiplicar-se até que temos milhões e milhões de células. Somos, cada um de nós, milhões e milhões de células. Portanto, cada célula é um ser vivo. Ela cria-se, ela multiplica-se. Isto para quê? Para vos tentar explicar que Deus está mesmo presente em tudo. Nós andamos à procura da existência de Deus. Andámos à procura durante séculos e séculos de um Deus que nós pensávamos que andava a voar aí, um ser tipo um homem que andava a voar e a fulminar as pessoas que se portavam mal, que não se portavam de acordo com uma religião, com raios de luz. E não é nada disso, isso foi um equívoco. Temos que aceitar hoje que isso é um equívoco. Então, temos que procurar a existência de Deus na ciência, nos laboratórios. Temos que ir lá procurar. Certamente lá conseguiremos encontrá-lo mais rapidamente. E este senhor Huygens, ou Huygens, eu não sei bem pronunciar o nome, em português em princípio será Huygens, se calhar em inglês será Huygens, descobriu uma partícula que ele atribuiu o nome de bóson, um nome esquisito. As partículas mais importantes são umas 14 ou 15. O bóson é aquela que ele denominou, aconselho de um padre, de partícula divina, mas ele chamava-lhe partícula maldita. Ou partícula demoníaca. Porquê? Porque nunca sabia onde é que ela estava. Ela escondia-se da observação. E desde 60 anos a fazer colisões de partículas. Durante 60 anos a aparecerem-lhe bósons e esse bóson sempre a esconder-se. Então ficou conhecida como a partícula de Deus. No ano de 2013, há 3 aninhos atrás, há 2 anos atrás, 3 anos, este Sr. Huygens recebeu o Prémio Nobel da Física. Porquê? Pela descoberta desta partícula. O CERN fechou, no ano de 2013 também, curiosamente. Fechou para obras, não fechou definitivamente. Fechou para fazer um upgrade no seu laboratório, para fazer uma atualização. Já reabriu, já estão a fazer colisão das próprias partículas. Enquanto que antigamente faziam colisão dos compostos do próton e do nêutron e do elétron, agora já vão fazer colisão de partículas à procura de quê? Talvez, hipoteticamente, da centelha divina. Kardec perguntou aos espíritos, o que é um espírito? Kardec perguntou aos espíritos superiores o que é um espírito. E os espíritos responderam, um espírito é uma centelha divina. Será que é no laboratório que irá aparecer essa centelha divina? O futuro dirá. Aquilo que eu acabei de dizer é pura especulação. Mas a ciência tem-nos presenteado com tantas coisas que nem sabemos se será pura especulação. Vou terminar com um poema de Antero de Quental. Antero Quental escreveu, o nosso Antero Quental, que escreveu: quem senão Deus criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem senão Ele fez a esfinge estranha? No segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes de luz e da harmonia. E agora a bibliografia, peço desculpa pelo período de tempo, foi um bocadinho mais do que aquilo que eu previ.